Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que está conosco aqui em mais um Vocação. Esse que é o nosso bate-papo semanal, que o nosso principal objetivo aqui é que seja um momento edificante. A gente quer trazer assuntos pertinentes, assuntos atuais, assuntos algumas vezes até polêmicos, mas que a gente possa ter uma linha de pensamento cristão, que a gente possa... como a gente sempre fala, né? Acho que o interessante é que esse podcast possa ser passado numa sala onde a vovó vai assistir, onde o filho vai assistir e nós não vamos ter restrição de nenhum desses públicos. Então, espero que o podcast de Vocação tenha abençoado você. E aí a gente aproveita pedir para você que deixa o like, que você curta o nosso canal, que você compartilhe o nosso material. Isso é muito importante para nós, tá, pessoal? Quando vocês fazem isso, o nosso trabalho ele começa a ficar mais exposto, né, Hélio? Isso começa a ser entregue para mais pessoas, então isso é muito importante para nós. E para você não custa nada. Então, a gente só pede que você curta esse material e que você se inscreva no nosso canal, porque é o jeito que nós temos de sermos vistos e esse conteúdo chegar para mais pessoas. E dizer também das nossas outras redes sociais. Onde é que nós estamos aí? Estamos no Instagram, estamos obviamente no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Spotify. É importante que você, como o Guilherme falou, deixa o like, compartilha o link aí do vídeo com o pessoal que você acha que vai gostar, que precisa ouvir a mensagem, porque o combustível aqui do nosso trabalho é o compartilhamento, as pessoas tendo contato com a mensagem, deixando o like, tá? E assim que a gente alcança mais vidas, quem precisa ouvir nossa conversa, né, Gui? É isso aí. Bom, e a gente quer dar boas-vindas para o Daniel Castendo Simões, mestre em ciências veterinárias, é isso, Daniel? Sim. Legal, nós vamos falar bastante aí com o Daniel, mas antes a gente quer agradecer aí o nosso patrocinador, o William Secati. O Secati Estofados, que tem trabalhado já há mais de 12 anos na atividade aí de estofados, que tem abençoado vidas aí com esse trabalho. Então a gente pede que você que está nos acompanhando e quer fazer algum orçamento, que quer fazer alguma atividade relacionada a estofado, a sofá, a cabeceira de cama, tudo que é relacionado a espuma e estofado, o William Secati é a pessoa capacitada para fazer isso. E assim, faça seu orçamento lá sem compromisso, o Secati vai te atender. Você quer fazer uma reforma, que quer fazer um estofado sob medida, o DDD dele é o 18, o telefone é o 981 34 86 49. Repetindo para você que está nos ouvindo no Spotify, o DDD dele é o 18 981 34 86 49. Atende aqui a região de Araçatuba. E eu tenho certeza que você vai ter um profissional de primeira linha para trabalhar aí nesse teu projeto aí na tua casa. E também deixar o telefone do Vocação, né? Que é uma oportunidade que você tem de nos abençoar, inclusive financeiramente. Então você está vendo aí fixo na tua tela o nosso QR Code. Você que quer fazer um Pix de qualquer valor, não importa o valor, de 1 centavo a 10 milhões, você fique à vontade. Com preferência do de 10 milhões. De preferência o último, né? É o último. Se for possível. Só uma sugestão. Mas, obviamente, qualquer valor nos ajuda para a gente cobrir os custos aqui da nossa estrutura. E isso vai, de certa forma, potencializar também esse trabalho. Então, para você que está no Spotify, o nosso Pix, a nossa chave Pix é o DDD 18 997 37 90 63. DDD 18 997 37 90 63. É o nosso WhatsApp, tá? Então você que quiser falar conosco, esse é o canal que você pode entrar em contato com a gente, a nossa equipe vai te atender. Se você é um patrocinador, se você quer explorar o espaço publicitário aqui, também você pode entrar em contato conosco através desse WhatsApp. A gente vai estar sempre disponível para te responder, tá bom? Daniel, vamos falar um pouquinho de você. Primeira pergunta que talvez eu queira falar é perguntar para você é a seguinte: como é que tá o joelho? Melhorou? Ah, tá quase 100%. Você passou recente foi jogando bola que aconteceu tudo isso? Foi várias sessões de lesão, né? Primeira foi no torneio de karatê que eu participei. Você luta karatê? Já não luto mais, né? Agora com esse joelho não vai. Tô com o joelho arrebentado, já. É o passado isso.
Aí eu falei, bota um gelinho, né? Dá uma descansada e tal, que vai melhorar. Aí pronto, passou. Aí depois teve um torneio de futebol na escola do meu filho. Aí me chamaram os pais tinham que jogar também. Aí eu fui jogar de goleiro lá, pumba, deu outra vez, de novo. Eram os pais contra os filhos? Não, era pais contra os pais da outra turma. Rapaz, esse interclasse deve ter sido legal, hein? Nervoso. Não, teve briga com o juiz, foi tudo no amor. Aí tá, gelinho de novo. Falei, não, põe um gelinho de novo, põe lá uma joelheira que dá tudo certo. Pronto, ficou bom. Aí eu estava cantando no louvor lá da igreja e eu fui pular do palco pro chão. Já caí no chão, já fiquei lá mesmo. Quase o cara lutou karatê, o cara jogou bola, mas ele se lesionou no louvor. Então, tá vendo? O inimigo está furioso, irmão. Não, O inimigo está furioso. Então, né? Aí eu falei, peraí, agora eu tenho que ir num médico, né? Aí eu fui no médico e ele falou, tá tudo arrebentado aí, vamos fazer cirurgia. Mas o que foi especificamente? Ligamento, cartilagem? Foi ligamento cruzado dianteiro e menisco. Cartilagem não muito. Mas fez a cirurgia, já está recuperando? Não, já faz quase 3 meses já. Pessoal que acompanha a gente aí no canal da Igreja Manancial, que assiste os cultos, provavelmente já conhece o Daniel, né? Daniel é um dos levitas aqui da gente. E também para você que está na sua casa, talvez você não enxergue, você que não conhece a estrutura da igreja, você não enxergue, mas a gente tem um degrau de, sei lá, não dá 1 metro, né? Não, deve ser uns 60 a 80 centímetros. Uns 80 centímetros ali do palco até o chão, então foi nessa aí que o Daniel acabou. Quando o cara é jovem, ele pula aquilo lá tranquilamente. Exato. No meu caso já não dá mais. Não, no meu caso também não. Não, né? Mais jovem, você também tem um problema de joelho, né? O meu é ligamento, só que o meu é o posterior. Né? O dele é o da frente, o anterior. O da frente, né? O meu é o posterior. O seu também foi grave, né? O meu foi. O posterior ele é mais grave que o anterior. Ele é mais difícil de cicatrizar, de voltar. Também. O acesso. Também. Né? Não que o seu seja fácil. Não. Né? Mas a recuperação, a eficácia na cirurgia, o índice é bem maior. Acho que é 90%, 85%. Não. 90% do anterior. O do posterior é quase 65%. É bem abaixo. Tanto que o meu fez a cirurgia, o enxerto ficou legal, mas ele não está funcionando como deveria. E como é que funciona a questão da regeneração do músculo? O músculo regenera? Sim, músculo sim. É? Cartilagem não muito, mas músculo sim. Porque no teu caso o tendão rompeu. No meu caso o ligamento ele rompeu, e aí teve que tirar um enxerto, né, do tendão patelar. O meu também. E aí você coloca, e aí o organismo, com o tempo, ele vai compreender que aquilo seria um novo ligamento. Isso. Então não é um ligamento em si, ali que cresce novamente. É um enxerto de outra parte. É assim, o médico me explicou. Eles pegam um ligamento que está do lado do joelho, tiram ele dali e puxam para dentro do joelho para fazer o papel do cruzado. É que no caso, no seu é na parte da frente, né? Então o tendão patelar, eu imagino que seja próximo ali, dá para já puxar direto. Ele puxou aqui do lado, levantou rebateu ele para cá e parafusou por dentro na patela. Isso. Ô Daniel, e você como um veterinário? Sim. Para você é mais fácil de entender essas coisas? Tem muita relação do corpo humano com o corpo animal? Sim. Ou depende muito também, porque, sei lá, eu sou completamente leigo na questão veterinária. Deve ter muita, dependendo da categoria, não sei se o nome certo é categoria, mas dependendo da categoria do animal, tem um tipo de estrutura biológica completamente diferente. É assim, vamos lá, o ser humano é um mamífero. Então todos os outros mamíferos têm estruturas anatômicas mais próximas do ser humano. Quando você começa a sair do mamífero, começa a ir para uma ave, para um réptil, para esses outros animais, aí a coisa começa a ficar bem diferente. Mas mamíferos... E assim, o humano é um primata. Se for um outro mamífero primata, é muito, muito parecido. Então, Entendi. É assim. Então, assim, eu conversei com o médico por isso. Eu falei, o que você fez aí, afinal? Aí ele me explicou.
E você tem uma linha de... Eu consigo entender, porque assim, eu também faço cirurgias e tudo. A gente tem a disciplina de anatomia na faculdade, então você consegue entender. Aí ele me explicou que ele tira o tendão antigo. Doutor, se eu estiver explicando errado, você me perdoa. Ele basicamente tira o ligamento destruído e pega um outro ligamento lateral, puxa para pôr no lugar do destruído. Porque e fica na mesma posição. Ele não regenera. Uma vez rompido, você tem que limpar ele inteiro, tirar e colocar um novo. Eu acredito que isso sejam técnicas novas, né, que eles fazem. Porque eu acredito que antigamente eles deviam chegar onde estava rompido, suturar um ligamento no outro de novo, esperar cicatrizar, faz uma fibrose ali. Só que aí a estrutura ela não fica como era no começo. É que nem um vaso quebrado, né? Ele é um vaso, só que você vê um monte de, né? Aquilo ali não, porque o joelho é uma estrutura que necessita de muito esforço. Ele carrega peso, ele se alonga. Aquilo ali é muito exigido, né? Então, eu acredito que no passado, quando eles faziam essa técnica de suturar, aquilo ali às vezes podia dar problema de recidiva ou romper de novo. Aí com essa técnica não, você pega uma estrutura inteira e põe ela intacta ali de novo. Me parece que é bem mais seguro, bem mais resistente, né? Sim. E essa mesma evolução que temos na medicina humana, digamos assim, a gente tem na medicina veterinária também. Não, é assim, a veterinária ela está sempre alguns anos atrás. Sério? Por causa do custo, né? Essas técnicas novas que chegam na medicina são milionárias, né? São técnicas caríssimas. Aí quando elas vão sendo usadas, que vai sendo difundido, vai se tornando mais viável, né? Até financeiramente. E na medicina veterinária, maioria dos proprietários, hoje o pessoal chama de tutor, tá? A língua portuguesa ela vem sofrendo algumas mudanças, né? Hoje é o tutor de pet. Hoje é o tutor. Não vamos falar de pai de pet, não. Vamos falar de tutor é o tutor. Pet. O pessoal já fala de tutor. Mas como eu sou um veterinário neandertal, eu costumo falar proprietário. Proprietário. Né? Então, muitos proprietários não investem uma fortuna num bicho, né? Então a medicina veterinária fica meio atrasada por causa disso. Ô Daniel, e aí uma pergunta sincera. A gente tem... Uma coisa é você ter um cachorrinho na tua casa, que você tem uma estima muito grande por ele, mas ele é um cachorrinho. Outra coisa é uma pessoa que trabalha, por exemplo, num jockey, que tem um cavalo de 4 milhões... que aquela é a fonte de renda do cara. Eu acho que ali ele investe muito dinheiro, né? Criador de cavalo. Ou de gado também. Não, né? Gado também, mas cavalo é dos proprietários que mais gasta dinheiro com animal é criador de cavalo. E aí imagino que a ciência destinada a cavalo deve estar muito evoluída. Bem. Não tem jeito, o mercado é um negócio... Bem evoluído. E esse cuidado é pela performance, né? É pelo valor do animal, é pela performance. Por exemplo, quando eu estava na graduação, há quase 20 anos atrás, eu fiz um estágio na Unesp de Jaboticabal. Uma professora minha. Ela trabalhava, ela tinha um trabalho de doutorado com parte de desempenho para equino, desempenho de corrida, né? Na Unesp, há 20 anos atrás, tinha uma esteira para cavalo. Caramba. Sabe esteira de academia? Para cavalo. Você subia o cavalo na esteira, ligava ela e ele ficava andando na esteira. Caramba. Para exercitar o cavalo mesmo. Para exercitar, eles botavam câmeras para mapear o movimento do cavalo e digitalizar o movimento do cavalo. E eles calculavam desempenho, animal que tinha a andada errada, o passo errado. Isso tudo fisioterapia, depois para acertar o... Trabalhos, aí eles faziam os trabalhos de pesquisa nessa área, para ajudar na área de fisioterapia veterinária, de
de várias coisas. E isso há 20 anos atrás, imagino que tem hoje, né? Meu Deus. Então, é o que você falou, né? O mercado demanda, o dinheiro entra. E olha, e é uma área que eu acho que vai ter bastante pergunta, né? Nessa questão dos cavalos ainda, eu não sei o que na realidade se reflete ao que a gente vê em filmes, em algumas coisas, mas, por exemplo, um cavalo que ele disputa, e aí ele tem uma lesão grave, e ele impede ele de disputar com a mesma performance, e muitas vezes a gente vê que é encaminhado para se sacrificar o animal. Depende. Mas isso é por conta de que ele vai ter uma qualidade de vida menor, dependendo da lesão. Como que se chega nessa decisão? Não, é assim. Os filmes de jockey, que incluíam isso e tudo, faz tempo que não lançam novos. Antigamente, uma lesão grave, principalmente óssea em equino, ela muitas vezes era irrecuperável. Então, para desempenho esportivo, o animal estava condenado. Hoje em dia, a parte cirúrgica e ortopédica de equino avançou muito. Então, assim, para esporte, para a parte de desempenho esportivo, realmente o animal que tem uma lesão nem precisa ser grave, às vezes média já não funciona mais. Mas é assim, o animal que tem carga genética boa, ele é desviado para reprodução. E esse animal é valiosíssimo. Entendeu? Isso deve ser um mercado de igual forma milionário também, né? Sim, parte de inseminação, FIV, um monte de técnica que tem, transferência de embrião, tudo isso aí os criadores pagam o que você acha que, vou pagar tipo 100 mil reais num cavalo, o cara paga 20 mil num embrião. Caramba. E é um mercado que tem... É um mercado grande, né, esse de embrião, de maneira geral até, incluindo gados. Aqui em Araçatuba, nós estamos em Araçatuba, tá, pessoal? Estado de São Paulo. Aqui em São Paulo existe a sede da ABQM, que é a Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha. Então, os torneios, exposições da ABQM ocorrem aqui. Então, se você for na ABQM, no evento da ABQM, você vê estandes com cavalos tipo de quarto de milha, top de linha, de nível na genética, genético, altíssimo. Melhores do mundo, talvez. Alguns. E lá dentro também ocorre essa parte de comércio, de venda, tem leilões lá dentro, leilões cheios, abarrotados de gente. E tem parte de comércio de equipamentos, né, sela, laço, um monte de coisa, e parte de venda de embrião, tem um mini hospital veterinário lá dentro mesmo, onde os animais são atendidos lá e fica 24 horas. Então, assim, é um mercado, vem gente do Brasil inteiro, e eles ficam aqui tipo 10 dias direto. Deixa eu pensar com a minha cabeça de administrador. Sim. Você também é administrador, também, né? De formação. Já fui. Daniel é um cara culto, velho. Formado em administração, formado em veterinária, mestre em ornitopatologia. Aí, saiu. Ornitopatologia, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas deixa eu pensar com a nossa cabeça de administrador. Qual que é a relevância... Eu vou fazer uma pergunta retórica. Tá. Qual que é a relevância comercial de um cavalo? Porque assim, se nós tivéssemos há 100 anos atrás, ele era locomoção, Sim. ele era transporte, ele era uma série de coisas. Sim. E hoje, qual que é a relevância de um cavalo para Eu vou te devolver a pergunta e você vai entender na hora. Qual que é a relevância do Neymar? É o mercado de embrião do Neymar. Tá em alta, né? Tá forte, né? Boa sacada, Então é simplesmente por emoção, por paixão. É esporte. É por paixão mesmo. Os criadores são... A vida deles é aquilo. Eles são viciados. E assim,
o Brasil sempre teve uma tradição na produção de equinos altíssima. Há muitos anos o Brasil é um dos países mais fortes nas Olimpíadas, na parte de hipismo. Os cavalos do hipismo, há um tempo atrás, tinha uma raça brasileira, ainda tem, né? Que quando ela surgiu, ela era a melhor raça do mundo para hipismo. Os cavalos daqui eram uma fortuna e eram vendidos para o mundo inteiro. Né? E é uma questão de status também, né? Também, só que assim, nesse caso que eu te falei, era para o cara ser um campeão olímpico. Então, já agrega outras coisas também, né? Então, assim, hoje em dia continua. Tem a raça crioulo lá no Rio Grande do Sul, que é uma raça que para o Mercosul, para o cone sul do continente, é uma raça muito valorizada, na Argentina, no Chile, e tem esse comércio internacional também. O quarto de milha também. O quarto de milha, o que acontece? O quarto de milha é uma raça americana. Então o Brasil tem mais esse intercâmbio com os Estados Unidos. O Brasil mais compra do que vende, porque os quartos de milha americanos são acima um pouco, né? Mas é um comércio internacional, tem comércio interno também, e é o que você fala, é o que a gente falou, é paixão. É assim, o quarto de milha, o manga larga, eram animais de lida no campo, né? Eles eram animais de fazenda. Então eram das melhores raças que tinha para você apartar gado, para você tocar. Ele tinha uma função comercial, primordial. Né? Porém, o que acontece? Com o passar dos anos e do tempo, o manejo de bovinos foi mudando. Então, assim, por exemplo, antigamente você fazia uma comitiva e trazia um rebanho de gado do Mato Grosso do Sul para Araçatuba, tocando o gado pelas estradas de terra. Isso era muito comum, né, Daniel? Sim, no passado era. Você atravessava o Rio Paraná aqui perto da gente, que é um rio enorme. Você botava os boi, às vezes você atravessava eles nadando, ou às vezes você botava eles em cima de balsa. E a balsa puxava eles para cá. E aí continuava a travessia. Hoje não. Hoje você bota eles numa carreta. Tem carreta que é de 2 níveis, térreo e primeiro andar, enche de boi e vem. Com essa evolução da tecnologia, o equino começa a perder espaço também. Mas as pessoas têm essa lembrança da tradição. E isso é uma paixão, né, que a pessoa tem. Que interessante, né? Como as mudanças sociais, elas influenciam diversos aspectos. Até puxando outros animais também, essa questão de cruzamento de raças, para se ganhar performance em novas raças, enfim. Hoje em dia ainda tem. Como que funciona essa questão? A pessoa ela tem uma ideia de cruzar uma raça com a outra. Isso é legal em termos de jurídicos? Como que funciona essa ética? Como que é? Tá, vamos começar pelo principal. O principal é você alcançar um objetivo. Então você começa a fazer essas misturadas aí para alcançar um objetivo. Você fala, eu quero isso. Como é que eu chego nisso? Começa a mexer aqui. Põe esse com esse, esse com esse, esse com esse, para alcançar aquele objetivo. Esses objetivos, nos tempos modernos, não, há muito tempo já é assim. Geralmente, esses objetivos oficialmente são traçados pelos clubes de criador, né? Ou pelas associações de criador de tal raça. Eles pegam um padrão, junta todo mundo, chega num consenso de um padrão de raça. Então esse aqui é o padrão da raça. É isso que a gente quer, esse é o objetivo. E aí os criadores começam a chegar nesse objetivo. Se você cruza uma raça com a outra, você vai ao contrário. Você vai ao inverso, você vai desnaturando aquela raça. E aí você não chega no objetivo, você vai ao contrário, você vai desfazendo a raça. Então, mas esse, quando você fala que se traça um objetivo desses comitês, é visando, então, se você cruzando raças diferentes, você tem uma queda... Você sai da raça. Você sai da raça, mas então... O objetivo é você purificar ela o máximo possível para chegar naquele objetivo que você quer. Então é pegando os iguais... da mula. Não, de vários. Por exemplo, eu sou criador de canário.
existe a Federação Ornitológica Brasileira. A federação é lá em Itatiba, a sede deles. A Federação Ornitológica Brasileira, ela tem um padrão de raça para várias espécies de ave de cativeiro do Brasil. Não aves nativas. Vamos botar, até as de aves nativas, elas também controlam esse padrão de raça. Mas o canário não é nativo, né? Então a gente tem um padrão de várias raças de canário. O padrão está lá. Tem um livro da FOB com o padrão da raça, explicando quais características eles querem. Você vai juntando animais da mesma raça, às vezes você faz consanguinidade da mesma raça, com cautela, né, para não desandar, para você chegar num padrão que está lá. Cabecinha menor, bico mais curto, animal mais esguio. Você vai chegando, cruzando animais de características parecidas para chegar nesse ideal. Se você cruza a raça, pronto. Você mistura uma com a outra, desanda tudo. Então são animais da mesma raça, mesma espécie de raças diferentes. De raças diferentes. Isso. Entendi. E como é que funciona a questão, por exemplo, a mula? A mula é o resultado do cruzamento do jumento com a égua. Ela é estéril. A mula é estéril. A mesma coisa acontece no... É diferente um pouco, porque o que acontece? Você sempre vai pegar duas espécies diferentes para criar um animal do jeito que você quer. É uma hibridização. Nesse caso, você vai ter que você quer uma mula. Existe uma associação de criadores de mula também. Eles têm um padrão da raça, digamos assim. Só que aí você vai ter que pegar uma égua, que é uma espécie, com características de um jeito, cruzar com o muar, né? O mula, o burro, né? Sei lá. Você vai cruzar esse que tem características de outra espécie e vai chegar numa terceira para chegar num híbrido com as características que você quer. Às vezes é um negócio muito mais difícil. E a própria natureza, nós vamos dizer natureza cientificamente, nós vamos dizer criação divina espiritualmente. Amém. Mas a própria natureza, ou o próprio Deus, pôs algumas barreiras nessa questão da hibridização, que é a infertilidade. Isso. Como que a ciência enxerga isso? Qual que é a justificativa científica, ou isso é uma lacuna da ciência que ainda não foi... Olha, eu nunca vi ser comentado por que existem as barreiras genéticas. O que eu sei é o seguinte: de uns tempos para cá, estão investindo em pesquisa de mistura de espécies, mas por parte laboratorial. Então, por exemplo, pega uma orelha humana e implanta num rato, ou criaram ratos que brilham no escuro, porque eles têm eles misturaram o DNA do rato com um peixe que brilha no abissal, sei lá. Meu Deus. Então isso aí já é tipo uma quimera, né? A gente chama de quimera isso. Mas a ciência debater, por que será que tem essa barreira? Eu nunca vi chegarem nessa pergunta. O que eles fazem tem essa barreira aqui. Vamos quebrá-la. Essa barreira foi aqui, a gente vai passar por cima e dane-se. Pronto. E eles conseguem. Eles fazem porque o que eles querem fazer, eles conseguem. Eu vou fazer uma pergunta muito idiota. Uma pergunta muito idiota, mas eu já aprendi que não existem perguntas idiotas. Sim. Seria possível, então, cruzar um leão com uma arara, de alguma forma? Cruzar, não. Modificar geneticamente. Parte reprodutiva tradicional, não. Laboratorialmente, eles estão fazendo. Meu Deus. E o leão vai voar ou a arara vai eles estão fazendo coisas que são publicadas. Não, mas é uma... Oi? Não, a gente brincou aqui, o leão vai voar, a arara... O que define, se a gente for fazer essa viagem, assim, um leão com uma arara? Vai ser o predominante ali, vai ser o... Você não imaginava que a gente... Não, a gente está indo para um caminho
bem bizarro. Não, mas a pergunta que eu vou fazer não envolve exatamente um neon com uma arara. Eu falo assim, se você vai cruzar um animal A com um animal B, como que se dá o predominante? A bizarrice assim, não existe um predominante. Pode existir um predominante, pode não existir. Depende da receita do laboratório ali, não, né? e assim, o laboratório não tem receita, eles estão fazendo isso às escuras. Eles estão com um navio no mar, no meio de uma tempestade à noite, sem luz. Eles estão navegando sem saber para onde eles estão indo. Entendeu? Caramba. Eles não sabem o que vai acontecer. E não existe um organismo internacional que faz esse controle? Existe. O organismo faz o controle de acordo com a vontade dele. Entendi. E existem pesquisas que estão sendo publicadas e o que impede de pesquisas que não estão sendo publicadas? Que ninguém sabe o que está acontecendo. Tanto é que há uns tempo atrás apareceu um ser vivo do nada que causou um pânico na raça humana e quase parou o planeta. De onde ele veio? Mas qual organismo é esse? É um organismo que a gente não pode comentar muito sobre ele porque tem muita polêmica, sabe? Que teve gente. Eu ia arriscar o ET Bilu. O ET Bilu? Eu ia arriscar, mas acho que o ET de Varginha. Que o pessoal relacionava com a coroa, sabe? Então, isso aí veio da onde? Dizem que veio do morcego. Ah, tá. Já entendemos, já entendemos. Dizem que veio do morcego, mas tem outros que estão dizendo que não, né? E ninguém sabia que estavam mexendo com ele, se é que veio de outro lugar. E o que tem mais por aí que a gente não sabe que estão mexendo? Que está guardado dentro dos laboratórios? Então é isso. Por isso que eu falei que a gente está indo por um caminho bizarro. Nós estamos extremamente vulneráveis, de certa forma, né? Vamos deixar o assunto um pouco mais leve, Daniel. Então. Vamos falar sobre você um pouquinho. Você é natural de Santos. Isso. Você viveu quanto tempo lá? Como é que foi a tua história? Como é que você veio parar de Santos, aquela cidade maravilhosa? Conhece Santos, Hélio? Conheço. Aquelas... Não, pior que não. Não conhece Santos? Em volta. São Vicente. Mas as cidades ali, elas são parecidas ligadas, ali, né? Não, muitas vezes você não sabe quando é que é onde é a divisa. Né? Quem é de fora não sabe. Ali onde está em Santos ou está em São Vicente, Praia Grande, Santos ali. É assim, tem o Guarujá, Uhum. aí tem a entrada do porto ali, que é o estuário. Uhum. Ali você sabe onde é a divisa, Sim. né? Porque tem o mar dividindo. Sim. Mas aí depois, você está em Santos, você vê Guarujá, você vê os bairros lá, é tudo cidade, né? Sim. Aí Santos, você atravessa Santos, já entra em São Vicente. Quem é de fora não sabe onde é a divisa. Realmente. É tudo junto Eu ali, sei, né? mas quem é de fora não sabe. E aí depois de Guarujá já tem Praia Grande. Praia Grande dá para saber por quê? Porque Santos e São Vicente são numa ilha. Você atravessa ali a Aí Ponte Guarujá, Pêncil, você tá na... aí Guarujá tem um estuário para dividir de Santos. E a Praia Grande tem a Ponte Pêncil ou a Ponte do Mar Pequeno, que é aquela que vai por dentro. Por falar nisso, um grande abraço pro pessoal da Baixada aí que está nos Sim, assistindo. é isso aí. A gente tem um grande público lá na Baixada, então a graças a gente Deus. agradece aí a todos vocês É aí da tudo Baixada. gente boa, é tudo um pessoal abençoado, Os o pessoal da conterrâneos Baixada. do Daniel Opa, lá. Um abraço para meus irmãos aí da Baixada. E aí, Daniel, como é que você saiu daquela cidade linda, aquela cidade que é um sonho para nós morar lá, e veio cair em Araçatuba, cara? Nossa, mas que desprezo com a cidade. Né? É verdade, que coisa feia, né? Desculpa, meus irmãos araçatubenses. Como é que você saiu daquela cidade ruim de Santos e veio pra grande Araçatuba? Parece o professor Girafales anunciando o seu Madruga, né? Mas, por favor, não caçoem dele. É verdade, depois você corta isso aí, viu, Hélio, na edição. Mas e aí, como é que foi essa história? Vamos lá, primeiro deixa eu só fazer um parênteses aqui. Santos, quando eu saí de lá, era uma cidade bem agradável, né? Eu saía da minha casa para o Gonzaga em 5 minutos, dava para eu ir a pé, às vezes caminhando e tal. Tinha lugar para parar o carro. Gonzaga é a praia. O Gonzaga é o centro comercial da cidade, novo. Tem o centro comercial antigo. O Canal 1 lá? É um pouquinho antes. É a Ana Costa.
Tá. É o centro comercial novo. Tem o centro comercial antigo, que ainda é importante, que é o centro mesmo, lá para dentro. A Vila Matias. Café, lá lá tá. para dentro, perto do porto. Aí o que acontece? Você saía da ponta da praia, ia para lá em 5 minutos. Se você quisesse andar de carro lá e parar o carro, você achava lugar para parar em qualquer lugar, você parava. Tinha vaga, era tudo tranquilo. E sem contar que você ia no mercado, você ficava tranquilo também, era tudo mais tranquilo. Hoje está bem mudado. A Santos que eu vivi não existe mais. O que se aproxima um pouco da Santos que eu vivi era Araçatuba. Olha só. Você fala em termos de tamanho... Disso que eu falei. Em termos de movimento do trânsito, em termos de você ir para os lugares a pé e dá para ir tranquilo, em termos de custo também. Eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, porque é lógico que a gente fala brincando, mas Araçatuba é uma boa cidade. Lógico que é. Araçatuba é uma boa Lógico cidade, que é. ela tem um ar... O único ponto ruim é a distância da capital. Eu acho. É verdade. E o clima também. Sim, mas então a distância Mas da capital... o clima também, desculpa, mas o clima também varia muito, porque você vai pegar, por exemplo, subir Mato Grosso, Goiás, é mais quente do que a gente. Não, mas ali também é o... Né? E te digo outra coisa. O pessoal reclama muito do calor de Araçatuba, o pessoal vive no ar-condicionado aqui em Araçatuba. Eu não ligo. Sério? Por quê? Porque Santos é muito mais quente. Sério? Claro que é. Não, Porque é abafado, né? Eu já conversei com gente do Rio de Janeiro que fala que aqui é pior que o Rio. Bom, não, é assim, o pior depende do que eles estão falando. É assim, Santos chega a 45 graus com frequência. Caramba. No verão, entendeu? Santos pode estar chovendo. Se tiver para estar calor, tá calor do mesmo jeito. Mesmo chovendo. Com chuva, com vento, tá calor. Esse último verão que nós passamos aqui em Araçatuba, que acho que foi, segundo os jornais, um dos mais intensos calores? Qual que é o plural de calor? Os mais intensos calores que a gente já teve aqui, a gente bateu 42, nos dias mais quentes, 43. Não tem a sensação térmica, né? Quando bateu... se lá bate 45 com frequência, então quando eu realmente tava é muito batendo mais 42 quente. aqui, eu ligava para minha mãe falava, tá 45 graus aqui. E assim, é 45 graus e tem um plus. Lá tem a umidade do mar que fica pairando na cidade. Então, quando você tem 45 graus, com as gotículas de água a 45 graus também, você está num forno micro-ondas, entendeu? Eu sempre tive a impressão de que Santos, pela temperatura, pelo visual mais de chuva, fosse mais ameno do que aqui. Você vai ver um jogo do Santos na Vila, é jogo sim, jogo não, tá chovendo, tá chuviscando. O problema daqui, as pessoas não entendem direito. O problema daqui não é o calor. O problema daqui é a seca. A seca daqui é a umidade relativa do ar aqui é muito baixa. Eu mudei de Santos para Marília, meu nariz começou a sangrar. E Marília é um lugar que é bem mais ameno que aqui a temperatura. A Marília é um lugar fresco, porque é tipo numa parte montanhosa. Entendeu? De Santos para Marília, meu nariz começou a sangrar. Aí eu vivi 5 anos em Marília. Quando eu vim para cá, pronto. Aí meu nariz começou a sangrar de novo. E volta e meia sangra meu nariz aqui. Por conta da seca. A seca daqui é que é cruel e desumana. Ô Daniel, mas assim, aí você veio para cá, você veio para estudar, aí foi assim, gente, vamos lá, deixa eu começar do começo então, voltando. Eu vivi em Santos até ano 2001, eu vivi em Santos. E eu fiz a faculdade de administração, quando eu saí da escola, do colégio, né, do ensino médio, eu me formei e entrei na faculdade de administração. Aí eu fiz a faculdade de administração, só que eu já trabalhava na loja do meu pai, desde os 15 anos. Então eu já trabalhava com o comércio lá desde os 15 anos. E aí eu fiz a faculdade de administração e meu pai falou assim, Daniel, você vai ter que abrir uma outra loja. Ele tinha loja do quê? Meu pai tem loja de móveis de piscina, aqueles móveis plásticos, né?
E aí ele falou, eu vou precisar abrir uma outra loja porque a fábrica, meu pai era distribuidor da fábrica. A fábrica está precisando de uma loja no Guarujá. Aí ele falou que é preciso que você abra a loja lá. E eu estava no último ano da administração, falei, tudo bem. Estou capacitado para tal, né? Fui lá para o Guarujá, abri a loja. A gente começou a trabalhar lá e tudo. Aí abriu uma faculdade de veterinária em Santos, porque na época tinham poucas faculdades de veterinária. Era uma época maravilhosa, né? Era uma época onde tudo dava certo. E aí eu pensei um tempo e falei, cara, eu vou fazer faculdade de veterinária. Aí, beleza, eu entrei na faculdade. Eu trabalhava, eu fiquei um ano e pouco, uns 2 anos na loja lá, sem veterinária, sem nada, e depois de uns 2 anos eu comecei a fazer. Aí eu comecei a fazer a faculdade de veterinária tal, e tudo, só que na época meu pensamento era assim, eu gosto de grandes animais, eu quero trabalhar com cavalo e bovino. E aí eu estava em Santos, só que em Santos tem um problema, o que predomina em Santos, se for pensar em cavalo em Santos, você vai pensar em cavalo marinho. Porque não tem cavalo em Santos. Não tem fazenda lá. Como é que vai ter cavalo boi? Não tem. E aí, o que acontece? Por mais que os professores da graduação se esforcem, você vai ficando defasado no negócio. Porque a prática é difícil, entendeu? Mas então você tinha interesse em grandes animais. Quando eu entrei na graduação, meu pensamento era esse. E é um mercado que, imagino, para o aluno, que além de aluno ele é um pretenso profissional, o mercado também é muito mais pujante ou não? Depende. O mercado pet é muito bom também. É? Os dois são bons. Só que o mercado pet é muito mais saturado. É tremendamente... Na época era um pouco. Agora é muito. Quase impraticável. Aí eu falei, beleza. Só que aí eu pensava assim, caramba, e agora? Eu vou ficar aqui nessa faculdade, eu queria trabalhar com grandes e... como é que eu faço? Aí eu cheguei na conclusão que eu tinha que vir para o interior. Falei, você vai mexer com bovino e cavalo, você vai ter que ir para o interior. Não tem jeito. Aí eu falei, caramba, e a loja aqui, como é que eu faço? Porque eu estava fazendo os dois juntos. Eu tinha aula e a loja. Aí eu pensei, eu tenho um irmão mais novo. Meu irmão na época estava com 18 anos. E o meu irmão trabalhava na loja do meu pai também. Ele tinha o conhecimento ali do... Aí eu cheguei, troquei ideia com ele. Falei, Vitor, se eu largar a loja aqui e ir embora, você toca ela? Ele falou, toco, sem problema. Ele tinha 18 anos, hein? O cara é sangue no zóio. Eu admiro o meu irmão. E aí eu falei, tá bom. Peguei, pesquisei as faculdades melhor aqui do interior e fui embora. Fiz transferência para a Unimar, em Marília. Aí meu irmão ficou lá e eu vim para cá. Aí eu vim para a Unimar, fiquei em Marília 5 anos, estudando. Me formei em Marília. Só que desde o primeiro ano da faculdade que eu tinha em Santos, antes de eu transferir para Marília, eu tinha afinidade com aves também, porque eu gosto de aves desde quando eu sou molequinho. Eu criava periquito, canário, tucano, tive de tudo que é bicho, passarinho, que você pensar. Eu tinha uma afinidade muito grande com aves, apesar de eu gostar de cavalo e bovino e querer pensar que eu ia trabalhar com isso. Aí eu vim para a faculdade e tal, Aí eu estava no meio do curso, eu tinha os meus colegas da turma e os caras nasceram na fazenda. Os caras montavam num cavalo desde os 2 anos de idade. Fazia parte do então, os caras... o cara ele era tipo um fundido no cavalo. O cara nasceu no cavalo. Era um centauro. E aí eu parava e olhava para os caras assim, eu falava assim, rapaz, eu não tenho chance com esses caras não.
O pai dos caras era criador de gado. Então eu falo assim, cara, como é que eu vou concorrer com uns caras desses quando eu me formar? É impossível. Aí eu fui fazendo na graduação, então eu fui desanimando, né, dessa parte aí. E aí eu fui pensando, chegou no fim, eu falei assim, não tem jeito. Eu tenho que ver o que eu tenho mais afinidade aqui, senão eu vou me ferrar. E o que eu tinha mais afinidade era isso, sempre mexi com ave, com um monte de bicho estranho. Eu tinha aquário, criava hamster, era só bicho esquisito que eu tinha em casa. E aí eu falei, cara, vamos partir para esse lado. Aí desde o primeiro ano da faculdade eu fazia estágio em zoológico, fazia estágio em criatório, essas coisas. Aí eu fui fazendo, e chegou no fim do curso, eu praticamente já estava só nessa área mesmo. Aí eu falei, tá, agora eu vou acabar o curso, o que eu faço? Eu falei, eu gosto de ensinar, eu gosto de conversar com as pessoas, eu acho que eu vou dar aula. Eu pensei, né? E eu falei assim, bom, para eu dar aula, o que eu tenho que fazer? É bom fazer um mestrado. Aí eu conversei com um pessoal e falaram assim, tem uma vaga de mestrado lá em Araçatuba, com um professor da Unesp. Você não sabia nem onde ficava Araçatuba, não, né? Nunca tinha vindo aqui. Beleza, vamos lá ver. Aí eu vim, fui recebido pelo professor Marcelo, lá da Unesp, que eu agradeço muito a ele pela oportunidade. Um abraço, professor Marcelo, se estiver assistindo. Professor Marcelo, se estiver assistindo, o senhor está convidado aqui a participar conosco aqui do Vocação. Então, aí ele falou, vamos lá. Fiz estágio com ele e tal, entrei no programa de mestrado e me mudei para cá. E aí fez residência aqui em Araçatuba. Aí, no primeiro ano de mestrado, eu conheci uma moça aqui. A gente teve afinidade, eu comecei a namorar com ela. E quando eu estava terminando o mestrado, a gente se casou. Que é a minha esposa. Adriana. Eu ia te perguntar como é que vocês se conheceram. Foi assim. Vocês se conheceram na faculdade ou fora da faculdade? Não, eu vim para cá, primeiro, assim, eu cheguei aqui, eu fui morar num hotel. Lá no centro, aqueles hotelzinhos do centro de viajante. Sei. Você morou ali? Morei. Caramba! E aí eu fui fazendo estágio na faculdade e tal, fui conhecendo o pessoal lá, os alunos e tudo. Os caras falaram, não, tem uma república ali, aqui mais perto, pô. Lá no centro é muito longe, tem uma república aqui do lado da faculdade, aqui no Ipanema. Para quem não é de Araçatuba, Ipanema é o bairro vizinho ali. Do lado da Unesp. Da faculdade. Aí os meninos lá aceitam vaga, se quiser. Aí eu falei, beleza. Fui ficar na República com o pessoal lá. A Adriana morava na frente da República. Olha só. Então você saiu de Santos e veio buscar um araçatubense. Que legal. Aí um dia eu tinha saído do mestrado, cheguei na República, o pessoal não estava e eu não tinha chave. Aí eu fiquei sentado na calçada. Ela estava passeando com o cachorrinho, a gente começou a conversar. Olha só. Foi assim que eu conheci ela. E aí você terminou o mestrado, e aí você foi ser professor. Aí que acontece? Aí antes de eu terminar o mestrado, um amigo meu lá do mestrado mesmo, que fazia mestrado comigo, ele dava aula em Andradina, na fundação, né? E a fundação tem o curso de veterinária também. E ele falou, Daniel, você não quer dar aula de silvestres lá? Aí eu, sim, vamos lá. Animais silvestres. A faculdade o curso era curso de criação e manejo de animais silvestres. Para gente que não é da área, defina um animal silvestre. Bom, vamos lá. A definição de animais silvestres está numa portaria do IBAMA. A portaria do IBAMA... Legal, então. Isso. A portaria do IBAMA tem uma lista dos animais que são animais considerados domésticos. Tem uma lista de espécies. Gato. Vários. Tem vários animais naquela lista. O que não estiver naquela lista
tem duas posições. Ou é silvestre ou é exótico. O que diferencia o silvestre do exótico? O silvestre são animais que têm parte do seu ciclo de vida dentro do território nacional. Silvestre. Isso. Ele é brasileiro. Brasileiro. Tá. Ele pode ter o ciclo de vida inteiro no Brasil ou parte dele. Tá. Então, animais migratórios são considerados silvestres também. Tá. Entendeu? Os que não estiverem dentro dessa categoria são exóticos. Animais de outros Outros países, de outros continentes. São considerados animais exóticos. Dessa definição. Sempre ouvi, mas... Isso, achar que era algo com aparência, um animal muito diferente, não, exótico. Não, por isso que o pessoal me chama de exótico, então... Não sei, será? Se eles dizem, eu acredito. Se você aí de casa acha que sim, deixa seu like, escreva no comentário. Então é isso é uma definição jurídica, né? Do definição. como é que é o nome do documento? Eu não lembro. Portaria acho que são portarias do do IBAMA que definem isso. Então aí tinha essa aula. Aí essa aula, né, essa cadeira do curso, ela era para, assim, eles põem um nome, né? Tem que pôr um nome para animais silvestres, é uma referência, mas na verdade é exóticos, é domésticos, são animais não convencionais, hoje em dia tem esse termo, é um termo mais recente, animais não convencionais. Bom, aí eu fui lá, o pessoal conversou comigo, eu comecei a dar aula lá. Só que eu dava aula uma vez por semana. Então eu ia e voltava. E Andradina é 110 km de Araçatuba, né? Para quem não é daqui. Mais ou menos isso. Uma cidade longe. Eu ia de manhã e voltava à noite. Ia de manhã, voltava à noite, ia de manhã, voltava à noite. Aí depois passou, no outro semestre me arrumaram mais uma aula. Aí eu comecei a ir 2 vezes por semana. Aí no outro ano me deram mais uma disciplina, que foi a disciplina de microbiologia. Então comecei a dar aula de microbiologia também. E aí chegou uma hora que eu falei, Adriana, vamos mudar para Andradina, porque eu estou indo 4 vezes por semana. E você chegou a mudar para Andradina? Mudei para Andradina. Morei em Andradina 1 ano e meio, 2. 2 anos, acho. Entendi. Aí tava dando aula lá e tudo. Aí, mais ou menos em 2010, eu saí da faculdade. Falei, vamos voltar para Araçatuba, né? Porque Andradina é menor, tem mercado de trabalho menor. Andradina é uma cidade que, se não me engano, está com 85 mil habitantes. É uma cidade que não é pequena nem média. Ela está pulando o muro. Ela é uma cidade, mas é uma cidade... Eu morei em Andradina também um tempo. Ela é um polo regional também. É uma cidade regional que ela é bem menor que Araçatuba, mas bem ela mais quente do que Araçatuba. Mas é uma cidade mas ela atende agradável. algumas cidades locais ali também. Algumas cidades limítrofes dela é um polo, ali, né? isso. Guaraçaí, Castilho. Guaraçaí, então é um polozinho ali. Aí eu peguei e falei, não, vamos para Araçatuba que é maior e tal. E aí eu vim para cá, a minha área não tinha ninguém para atender. Então, e é isso que eu ia falar com você agora. Você hoje tem uma clínica... Tenho. Veterinária em Araçatuba. Isso. Inclusive, faça o teu merchan aí. Onde é que ela fica? Ela fica na Avenida Umuarama 534. A gente atende animais exóticos e silvestres. A gente tem banho e tosa. E meu WhatsApp é 18 981 12 13 22. Repita. 18 981121322. Então você aí que tiver nas intermediações de Araçatuba, Daniel aí um veterinário com uma larga experiência e você atua mais, você atende o cachorro, o gato ou não? Porque a gente tem o banho e tosa lá, né? Mas então, se eu tiver com problema lá no meu cachorro, eu posso levar ele para você. Atendo. Só que a tua especialidade são animais silvestres. Não sei se essa é assim, eu fiz o meu mestrado na área de ornitopatologia, né, que é
em grego é ave, patólogos é doenças. Então é doença das aves. Mas o cara que atende ave atende os outros animais diferentes. Hamster, jabuti, iguana, coelho. Já atendi de tudo. Né? Já atendi furão, ferret. Qual que é o animal mais estranho que você já atendeu, que você se lembra? Rapaz, existe o animal que chama ferret, que o pessoal vê assim, pet, né? Vocês sabem qual é o ferret? Não. É um compridinho, é o furão, isso. Esse animal ele não é brasileiro, ele é dos Estados Unidos. Uhum. Ele foi importado para cá por uma empresa tal que produz eles em escala e tal. Ele vem castrado com chip, vem tudo com um certificado e tal. E era vendido por uma empresa. É um furãozinho. Aí o que acontece? Existe o similar dele da fauna nacional. O furão brasileiro. Um dia um rapaz chegou com uma caminhonete com um bicho desse que ele atropelou. Ai, meu Deus do céu. Sabe o Tasmania? Aquele ali é o Satanás incorporado num bicho. O bicho é bravo pra caramba, né? É louco, bravo. E ele tem algum parentesco com o gambá. O bicho entrou na clínica, não dava mais para ficar lá dentro. Meu Ele exalava odores. Não, ainda. eu estava fora da clínica, no quintal da clínica, senti o cheiro dele. Caramba. Era uma fedentina insuportável o bicho. E ele era bravo que nem o Satanás. Rapaz. Parecia um leão miniatura o bicho. E eu tive que atender ele. Quanto mais ele ficava bravo, mais ele peidava. Cara, imagina, né? Parece uma pessoa que eu conheço. Assim, é lógico que tem outros também, tipo, eu já internei urubu, eu já internei carcará dentro da clínica. Então assim, tem outros. Mas esse rapaz ficou marcado. O cheiro dele me deixou marcado, é inesquecível. Do rapaz ou do furão? Do bicho, né? O rapaz era legal. Mas você falou que atendeu o urubu. Já. Mas aí ele... Entendi, não. Ele ficou internado na clínica. Mas ele pertencia a alguém ou Não. algo que você... Não, foi assim. Eu recebi uma ligação de uma moça falando do urubu e tal e tal. Aí eu falei, tá, eu vou aí, então atender ele, né? Ela assim, porque ele tá solto aqui, mas ninguém tem coragem de chegar perto dele e tal. Tá bom. Aí faz uns anos isso. Aí eu, tá, onde que tá? Tá no Salesiano. Na faculdade ou na escola? Na faculdade. Na faculdade. Na faculdade. A moça acho que era da cantina, não sei, não lembro direito. Aí eu, tá no Salesiano? Eu falei, Ela, mas tem a faculdade. Ela, não, mas a faculdade começou agora, era bem no comecinho. Então acho que nem o hospital veterinário tinha ainda. Aí eu, tá bom, vai, eu vou aí. Aí eu fui lá, o bicho estava no chão. Aí eu peguei ele, pus numa caixa e levei para a clínica. Aí eu, na clínica, eu avaliei ele e tal, comecei a fazer tratamento, medicação injetável e tal. E chegou uma hora que eu falei, ele tá bem. Eu acho que não sei o que aconteceu com ele. Não sei se ele bateu em algum lugar voando, não sei. Às vezes acontece. Uhum. O bicho bate bate vidro, voando, bate, cai, fica meio chapado, depois melhora. Aí a gente solta. E aí eu peguei e falei, eu liguei para a moça e falei, eu acho que era bom a gente tentar soltar ele novamente no mesmo lugar que ele estava. Tá bom. Aí fui lá com ele, levei ele lá, a moça estava lá me esperando, a gente foi no lugar que eu achei ele, no mesmo lugar. Virei a caixa assim, ele já saiu correndo e voou, foi embora. Voltou pro habitat Isso. dele. E ele é um animal que fede? Ou Fede um pouco, fede um pouco. Ele fede um pouco porque os bichos, cada bicho tem um costume esquisito. Ele defeca nas pernas. Olha só. Eu não lembro
direito o porquê disso. Ele defeca nas pernas. E aí tem um cheiro característico, né? Mas fede bem menos que aquele outro que eu te falei. Aquele outro... O ferret. Meu Deus! Aquilo é o furão brasileiro. Rapaz. Cara, e você é o único veterinário aqui em Araçatuba que trabalha com esse tipo não sou de o animal, único. né? Não sou o único. Tem poucos. Tem poucos porque tem... Assim, o pessoal, muita gente não encara um periquito, um canário, uma calopsita como encara um cachorro. Inclusive, uma vez a pessoa me indagou o seguinte, eu falando com a pessoa, falei, eu sou veterinário e tal, mas você atende cachorro e tal? Eu falei, eu atendo cachorro, mas minha área que eu atendo com mais frequência é outra, ela é o quê? Eu atendo aves, né? Eu atendo passarinho, periquito, canário, papagaio e tal. Ela, tá. Não, eu não tinha falado do cachorro. Vamos contar a história de novo. Eu só tinha falado que a minha especialidade era aves. Aí eu falei que eu atendia papagaio, periquito, maritaca. Ela, tá. Mas você não atende animal? Ué? Porque o consciente coletivo é o cachorro, né? O boi. Aí eu, como assim? O que você tá falando? Você não atende animal, cachorro? Eu falei, tá, mas ave é animal também, pô. Então, assim, qual que é o motivo da história? O pessoal, às vezes, nem encara uma ave como animal. Então, assim, muita gente pensa assim, mas tem veterinário, tem gente que leva passarinho em veterinário? Tem, eu sou um deles, né? Então, mas tem gente que acha que não tem sentido levar uma ave no veterinário. E tomando essa linha de raciocínio aí, falando da definição, o pessoal está mais acostumado com pet, gato, cachorro. Né? A gente tem um fenômeno aí da modernidade no costume que a gente se refere à mãe de pet, ao pai de pet, que seria a pessoa que ela cuida do seu animal de estimação como se fosse um filho humano. Né? Cara, é prejudicial você cuidar de um animal doméstico como se fosse uma pessoa, você atribuir a ele costumes, existe uma perda aí para o animal? É prejudicial, principalmente para os animais que são mais inteligentes, digamos assim. Porque você relacionando de uma maneira diferente com um animal desse, você pode alterar a parte psicológica dele também. Comportamental é a palavra certa. Você prejudica a parte comportamental dele. E biologicamente ele é criado, feito para algumas funções, algumas atividades que às vezes na residência ele... O cachorro ele tem a parte fisiológica, anatômica e comportamental para ser um cachorro. Ele não é para ser uma pessoa. Sim. Então quando você humaniza ele, você causa um distúrbio nele. Você causa um distúrbio. E esse distúrbio ele seria da ordem... Ele pode se desenvolver de qualquer forma, de vários tipos, de várias maneiras. Os distúrbios comportamentais em animais, eles podem aparecer de várias maneiras. Você pode causar um estresse no bicho. Você causa um estresse no bicho. Então, ele pode... Estresse no bicho pode, por exemplo, um cachorro, que o pessoal tem mais contato, né? Tem mais costume, né? Tem cachorro que fica lambendo a mão. Lambe. Fica lambendo a mão. E o proprietário começa a ficar indignado, começa a falar assim, esse bicho não para de lamber a mão. Começa a incomodar a pessoa que vê o bicho lambendo a mão direto, lambendo. E aí leva no veterinário
pode ser algumas coisas, mas entre elas o mais comum é aquilo ali ser estresse. Olha só. Caramba. Começa a lamber Ou a mão. seja, o problema que a gente está vivendo no século XXI do estresse, da depressão, isso também está atacando Você os bichos, passa né? pro bicho. Por exemplo, o bicho que lambe a mão, ele está sendo um similar da pessoa que rói a unha. Entendeu? Por que uma pessoa rói a unha? Você fala assim, não tem sentido o cara roer a unha. Tem pessoas que esse negócio de roer a unha escalona tanto que a pessoa começa a arrancar cabelo. Começa a causar ferida nela mesma. Eu ia falar que eu mordo unha, aí ele falou de arrancar cabelo, mas não tem relação as duas Esse não tem problema, né? Não tem, eu só roo unha mesmo. Então, as pessoas acabam transferindo para o animal pela própria comportamental da pessoa, acaba interferindo no comportamental do animal. A pessoa tem um problema psicológico, ela acaba transferindo para o bicho acaba tendo também um problema comportamental, às vezes. Isso a gente pode incluir, por exemplo, esse fenômeno ainda mais novo de espaços comerciais de muita, por exemplo, um shopping center. Eles abrirem, permitirem o pet nesse ambiente com muita gente, um ambiente estranho, isso também acaba estressando a longo prazo? Depende do animal. Esse animal que vai conviver num lugar com ambiente, o cachorro, principalmente o cachorro, ele é adaptável. Ele é adaptável. Só que ele precisa de um treinamento para situações diferentes do que seria a vida de um cachorro. Então, por exemplo, a polícia militar tem uma divisão de cães. Esses cães, eles são treinados para ficar no meio de multidão, sem estresse. Então, o ideal era isso. Era o cachorro que vai passar por isso, ele ser ensinado a aceitar aquilo e ficar tranquilo. E as aves também se adestram. As aves se adestram, depende da espécie, da família, do gênero. Mas... Algumas dá, outras não. Por exemplo, psitacídeos, que são os animais, as aves de bico torto, que o pessoal fala, arara, papagaio, periquito, eles têm um nível de inteligência maior. Então esses bichos, algumas coisas você consegue ensinar eles. Quando você fala nível de inteligência, seria a adaptação, a capacidade de adaptação do bicho ao tutor, alguma coisa nesse sentido? Não. Ou a vida com o ser humano? Não, o que eu estou querendo falar que é inteligência numa ave é capacidade cognitiva, capacidade quase que intelectual. Então, por exemplo, existem pesquisas feitas nos Estados Unidos com uma espécie que é o papagaio do Congo. É um branquinho? É um cinza. Não, é um cinza. É um cinza com uma mancha vermelha nas costas aqui. Esse bicho é considerados um dos animais mais inteligentes que tem. Mas a inteligência animal é diferente da inteligência humana. A gente sempre tem que entender isso. Tá? São espécies diferentes, inteligências diferentes. Esse bicho ele é capaz de pronunciar quase 100 palavras diferentes na língua humana. Mais do que o papagaio? Ele é um papagaio também. Só que o papagaio que a gente conhece é o papagaio verdadeiro, que é uma espécie brasileira. Ele também tem uma capacidade muito boa. Só que o cinza é um pouquinho mais. Ele consegue resolver problemas. Entendeu? Então, era uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu já vi alguns vídeos na internet que circulam bastante. Por exemplo, 5, 6 copos, cada um de uma cor, e lá na frente uma bolinha ou brinquedinho da mesma cor do copo. Os copos embaralhados e os brinquedos embaralhados. O passarinho ia lá, não sei que espécie que ia lá, pegava a bolinha, vinha aqui e jogava dentro do copo da mesma cor. Voltava lá e ele conseguia trazer todos da mesma cor. Isso aí. Isso é real. Isso é real. Caramba. Normalmente esses projetos, essas pesquisas são feitas nos Estados Unidos e normalmente eles usam ou o papagaio do Congo ou o corvo. O corvo também é muito inteligente.
O corvo é de uma família de aves bem inteligentes. No Brasil tem parentes do corvo. Tem Inclusive ele come pipoca, né? Você disse pipoca? De preferência quentinha na manteiga. Né? Só os antigos entenderam essa piada. Então, aí aqui no Brasil tem a gralha azul, são todos da mesma família, né? Do gênero Crassidae, se não me engano. Mas voltando, então esses bichos eles resolvem alguns problemas. Você tem papagaio que abre a porta da gaiola e sai. Rapaz. Se você pegar um arame, enrolar na porta da gaiola, ele desenrola o arame para sair. Caramba. Entendeu? Então é considerado uma inteligência animal, não é bem uma inteligência humana. Que assim, se você quiser fazer uma analogia com uma inteligência humana, seria uma criança de 3 anos, mais ou menos, que essas aves conseguem fazer. E tem primatas que resolvem problemas desse tipo também. Então é isso que eu estou querendo dizer quanto à inteligência. E o ser humano, existe a teoria de que ele veio do macaco. A teoria, que não foi comprovada e é só uma teoria. Sim, mas aí tem algumas coisas que o pessoal relaciona uma similaridade maior com o cachorro, por exemplo. O ser humano com, eu não sei se é com cognição para certas coisas, eu não sei como é que se define, mas similaridades com outros animais que não o macaco. Uhum. Isso, como que é essa... a gente está mais próximo do macaco por essa ótica, do cachorro, a gente tem essas... Então, tem várias óticas. Existe uma ótica que aproxima muito o ser humano com o porco. Com o suíno. Principalmente a... questão médica de transplante, de pele também semelhante. Isso, é isso que eu ia falar. Principalmente a parte orgânica, de órgãos. Tem muitos órgãos do porco que são são mais próximos... O humano teria mais proximidade anatômica com o porco do que com o macaco. E eu também ouvi dizer de queimados que fazem tratamento com pele de tilápia, né? Pele de tilápia. Eles usam a pele de tilápia como se fosse um enxerto provisório. Ele fica ali um tempo e depois ele se desfaz. Só que quando ele se desfaz, a pele humana já está crescendo. Então, protege a pele humana por um tempo, aquela pele de tilápia. Está sendo bem utilizada, de um tempo para cá está crescendo bastante o uso dela e é bem eficiente, melhora muito o tratamento com pele de tilápia. Olha que interessante, né? Antigamente tinha aquela pomada peixe elétrico, né? Então aí Nossa, também é uma outra verdade. similaridade aí do ser humano com o peixe elétrico. Você está entregando a tua idade. Né? Não, dizem os antigos, eu não sei. É verdade, Daniel. Eu queria perguntar se é verdade. A gente andando lá na praça e indo pro Cristiano Olsen, me falaram que isso daí é o cara que vivia no Egito Antigo. Né? O cara que ainda paga em dinheiro em espécie hoje em dia. Exatamente. E seguindo essa linha aí do macaco, da teoria evolutiva, como que foi isso na sua faculdade? Teve algum momento de confronto do criacionismo com a teoria? Quando eu estava na faculdade, eu não estava, eu estava naquela, foi assim, até 2004, eu estava na minha fase em que eu ainda era católico. Certo. Eu era católico e eu ia em centro espírita, essas coisas. Você era católico praticante? Você Era ia na praticante. missa? Todo domingo eu ia na missa e às vezes ia quarta-feira também. Legal. Sempre. Eu ia até na carismática, às vezes. Tá. Então, na igreja católica, o pessoal não questiona muito isso. Na igreja católica, o pessoal acha que a partir do evolucionismo, do Darwin, é legal, é ok. Maioria, né? A gente não pode generalizar, né? Mas a maioria das igrejas católicas não se apega, nem chega muito nesse assunto, assim, de questionamento. Certamente vai ter católicos que
se aprofundam nesse estudo e realmente chegam no que o que está na palavra, né? Mas então, quando eu estava na faculdade, eu via o negócio do evolucionismo, do darwinismo e tudo normal. Para mim, normal, é isso mesmo, tá tudo certo. Aí, com o passar do tempo que eu me converti, que eu comecei a estudar mais e tudo, que eu comecei a ter esse confronto do que está nas escrituras e do que está na teoria não comprovada. E elas, de modo algum, não tem nenhuma característica que elas se tocam. A teoria da evolução e o criacionismo, elas são totalmente distintas. Ou existe algo ali na teoria que... O meu CPU está processando aqui. Tá. Vamos ver se eu não sou... Enquanto o seu CPU está processando, a gente quer aproveitar esse momento aí para agradecer você que tem nos acompanhado até esse momento e dizer que nós estamos muito felizes de toda essa visualização, essa aceitação que vocês estão trazendo para o podcast Vocação. Mas a gente quer sempre mais. Sim. Então, você que puder, ajude a interagir com o nosso canal no YouTube, com o nosso canal no Facebook, no Instagram, no Spotify. Essas redes as redes que nós estamos utilizando aí para chegar esses conteúdos até vocês. Então, a gente pede que vocês interajam com esses canais, tá? Por favor, compartilhem o nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal, deixa o like no vídeo. É importante, quando você se inscrever, você ativar o sininho que fica ali perto do botão de inscrição, porque é a maneira com que sempre que a gente postar novos conteúdos e novos vídeos, isso chegar até vocês. Então façam isso, deixe o comentário aqui para a gente sentir também o que vocês estão percebendo das conversas e tudo mais. Feedbacks são importantes. Eu conto sempre a história de um feedback que a gente teve com o Léo Messias, de uma pessoa que me procurou e falou assim: Guilherme, eu me emocionei muito com a entrevista, da história do Léo, de toda a história de vida que ele teve. Então, você que está aí aprendendo também bastante com o professor, mestre Daniel, deixa aqui para nós os comentários. Isso é importante, a gente repassa para os nossos convidados, é a maneira com que a gente se sente grato. E também dizer do canal de doação aqui para o Vocação Podcast, que é o Pix, DDD 18 997 37 90 63. Oportunidade que você tem de nos abençoar até financeiramente. Também é o nosso canal de WhatsApp, você pode entrar em contato conosco se você tiver algum testemunho, se você tiver alguma sugestão de pauta, se você quiser patrocinar esse trabalho nosso também, isso é importante para nós. E nós estamos falando de patrocínio também, vamos dizer, do Secad Estofados, né, que tem aí há mais de 12 anos trabalhado na recuperação de sofás, de cabeceiras de cama, de poltronas, todas as coisas relacionadas a estofados, espumas. Ele é um profissional extremamente capacitado, inclusive para fazer sofá sob medida, fazer uma poltrona que você quer sob medida, do jeito que você tem o projeto da tua residência lá. Ele é uma pessoa capacitada para fazer. O DDD dele é o 18 981 34 86 49, DDD 18 981 34 86 49. Está conosco aí no projeto. Faça o seu orçamento sem compromisso com ele, tá bom? Vamos continuar aqui a conversa. Retomamos o assunto ou a gente parte agora para as considerações finais? Deixa eu fazer um complemento nas informações que o Guilherme passou agora. Eu quero fazer um complemento para ajudar aqui de alguma forma. Ótimo. Primeiro, quando eu fazia a inscrição no YouTube, eu apertava no sininho e o meu sininho ficava no sininho branco. Quando ele fica no sininho branco, nem sempre eles te avisam do conteúdo. O conteúdo é avisado quando ele fica no sininho preto. Então, acho que ele tem duas aspas, né? Você nós precisamos ver isso aí. Acho que ele tem duas aspas. Você vai clicar no sininho, aí você clica no sininho a primeira vez e ele fica branco. Só que aí ele não te avisa do conteúdo.
Se você clicar no sininho preto, aí ele te avisa que tem conteúdo novo. Então, eu aprendi isso depois. Então, acho que vocês devem fazer isso. Bota no sininho preto, gente. Outra coisa, eu já solicitei o serviço do Secate. O Secate fez um serviço bem diferente e bem interessante para mim. Ele fez uma restauração de umas cadeiras do século passado. Olha só. Muito antigas mesmo. Acho que deve ser de 1920, alguma coisa assim. Ele fez uma restauração da cadeira pra gente. E ficou excelente. Então, se vocês tiverem móveis antigos, com estofamento e tudo antigo, ele faz isso também, gente. Então, é uma informação que eu tenho a acrescentar em relação ao serviço do Secate. Tá aí, então, o testemunhal do Daniel, que já aproveitou disso tudo e pode garantir aí da competência qualidade do Secate. Muito né? boa. Para restaurar móvel antigo assim, precisa ter expertise e cuidado. Serviço artesanal mesmo. É o que você falou, é um serviço artesanal. Sim. E aí depende muito da profissionalização do cara. Tem que ter uma técnica refinada, senão não vai. Obrigado, Daniel, pelo testemunho. Isso. E eu acabei de conferir aqui, você tem razão, tá? Quando você se inscreve no YouTube, ele fica só com o sininho, ele é meio transparente, ele só tem a bordinha. Isso. Quando você muda essa opção desse sininho para todas, que inclusive é um sininho com uma aspa nele, aí você recebe toda a notificação, toda vez que sobe um vídeo novo, isso chega para quem você segurar o clique ali no sininho, aparece as opções. Aparece as opções. E aí você seleciona a opção todas, que é o sininho todinho branco, né? Ele fica preto. O preto é quando você recebe todas. Ah, é? Vai estar a opção escrita lá, todas. Isso. Todas é a que vai entregar todo o conteúdo para você. Daniel, para a gente já partir aí para o final, apesar de que está sendo uma conversa bem interessante, mas você nos disse aí da situação que você resgatou um pitbull rapaz. de uma casa que as pessoas tinham sido assassinadas. Como é que foi essa história? Então, para quem é de Araçatuba, talvez saiba dessa história aí, desse evento que aconteceu. Uma situação foi um caso policial bem esquisito. Um casal foi assassinado. Eu não vou me aprofundar muito para não expor, né, a situação da família. Sim. E tudo. E eles tinham 2 pitbull dentro da casa. Inclusive a fêmea tinha filhotes. Só que esses pitbulls eram extremamente violentos. Agressivos. Eles eram de guarda, principalmente o macho. Era um macho grande, tinha uns 40 e poucos quilos. Caramba! Aí o que aconteceu? A família pegou a fêmea e os filhotes e levou embora. Só que o macho ninguém conseguia pegar, porque ele não deixava ninguém entrar na casa. Ele só aceitava o dono e a dona. E tinham falecido. Aí o que acontece? Essa casa era alugada e estava numa imobiliária. A casa foi entregue e o dono não conseguia entrar. O cara da imobiliária também não. E alguém estava alimentando esse O pessoal jogava comida pelo portão pro cachorro. E pegava uma mangueira por cima e jogava água. E esse pessoal estava procurando contato com veterinários e tal, e nenhum veterinário queria ir. Nenhum veterinário aceitava. Não faço esse serviço e tal. E o cara da imobiliária entrou em contato comigo e me explicou a história. E eu falei, cara, alguém tem que fazer alguma coisa com esse bicho. Eu peguei e falei, não, eu vou. Aí eu fui lá na imobiliária, o cara da imobiliária me levou na casa. Eu cheguei lá, meu cachorro estava lá dentro. Aí o meu procedimento era o seguinte: eu vou ter que anestesiar ele, né? Só que eu não consigo chegar perto dele. Aí o rapaz da imobiliária falou, não, a vizinha falou que ele aceita comida. Eu falei, beleza, então vou pôr o anestésico na comida.
Só que todo medicamento que é via oral demora muito para fazer efeito. Então eu pegava a salsicha, botava anestésico, jogava para ele ia lá e comia. Aí eu esperava um pouco, pegava mais salsicha, botava anestésico, jogava para ele ia lá e comia. Eu cheguei lá, era 10 da manhã, acho, ou 9. Comecei o processo. Era 3 da tarde e ele não tinha dormido ainda. Rapaz, ficou o dia inteiro lá com o Pitbull. Aí eu peguei e falei, caramba, eu vou ter que fazer de outra forma isso aqui. Eu comecei a dar outro tipo de anestésico mais forte e ele não deitava. Não, ele deitava, mas ele não dormia. Ele ficava mais ou menos. Mais grog, mais ainda mais ou alerta. menos, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou ter que dar uma injeção nesse bicho. Aí os caras, não vai lá, não vai, pelo amor de Deus, você é doido? Não. Eu falei, não, mas não tem o que fazer, eu vou ter que entrar lá e dar uma injeção nele. Ele, cara, o cachorro vai te matar, ele é muito grande. Aí, eu, não, vamos ver se eu consigo. Aí a gente tinha uma porta do fundo, que eu entrava por um corredor, e o cachorro estava na garagem da frente deitado. Eu falei assim, eu vou dar uma injeção, eu vou me esconder aqui na curvinha, vou dar uma injeção nele e vou sair. Aí eu fui com um anteparo de madeira e um cara veio atrás de mim para me ajudar. Eu fui chegando perto silenciosamente. Quando o cachorro me viu, ai meu Deus do céu, ele levantou. Quando ele levantou, o cara que estava atrás de mim já tinha sumido. O cara que era para te ajudar já ele ia me tava lá na ajudar, rua. ele ia me ajudar, ele sumiu. O cachorro levantou e veio. Ele veio e eu comecei a andar para trás, de costa. Eu tropecei num negócio, o anteparo caiu. Caramba. O cachorro veio e pulou em mim. Só que ele pulou em mim e parou no ar. Parou no ar e voltou para trás. Que nem se ele tivesse batido num vidro. Rapaz, Caramba. Aí ele desceu no chão de novo em pé assim, eu peguei e dei um chute nele. Aí ele voltou, pegou e saiu andando. Aí eu saí lá de dentro, comecei a conversar com Deus. obrigado, Senhor, pela... Falei, foi o Espírito Santo de Deus que me salvou ali. Foi um livramento. Esse cachorro iria te matar. Ia. Se não ia me matar, ia me destruir muito. ia me deixar bem estragado. Ia me deixar bem estragado. Aí, eu voltei andando para trás, saí da casa, chegou o bombeiro. Que o pessoal chamou o bombeiro. Falaram, o cachorro vai matar ele. O bombeiro chegou, aí o bombeiro falou, eu vou ajudar você, né? Aí os bombeiros chegaram com o equipamento, veio um bombeiro, falou, eu vou contigo lá. Aí o bombeiro, ele já estava chapado já, porque eu já tinha dado um monte de anestésico para ele. A gente foi de novo tentar. O bombeiro tem um equipamento que chama cambão. Que é uma focinheira. É tipo um cano de metal com uma corda por dentro. Você laça ele e puxa, entendeu? Aí o bombeiro laçou ele, eu dei ele a injeção, aí ele dormiu. Aí conseguiram retirar Aí ele. a gente botou ele numa caixa e levamos para uma fazenda, que o caseiro falou que precisava de um cachorro de guarda lá. Entendi. Lá em Guararapes, a fazenda. Essa foi a história do Pitbull. Caramba. Você vê que os livramentos de Deus são Sim. As pessoas têm... multifacetados. As né? pessoas têm tantos relatos, tantos testemunhos para dar que elas não dão, porque às vezes elas nem lembram que aquilo ali foi um livramento
nem cai a ficha. E era tantos testemunhos que as pessoas podiam dar e não dão, que é uma perda, né? Só abrindo um parênteses na questão pitbull, que também é uma questão... O pitbull, dizem que se você cuidar muito bem, adestrar, ele fica bonzinho. Mas da natureza dele, do instinto, alguma hora pode despertar essa... Porque até mesmo a gente falando da mistura de espécies, né? De raça de espécie. O pitbull, ele é uma raça que foi criada com a intenção de briga. Isso. Né? Acho que na Inglaterra. Então ele tem isso, por mais que você cuide bem, se algo despertar o instinto dele, ele vai atacar. É assim, os cães têm várias raças de cães. Normalmente essas raças de cães, elas são desenvolvidas para atuações específicas. Então tem o cão de pastoreio. O cão de pastoreio mais famoso que todo mundo conhece é o Border Collie. Border Collie. Assim, você vê ele em ação, é um negócio, você fica de boca aberta, é inacreditável. Ele nasceu para aquilo, né? É inacreditável o que ele faz. É muito rápido, eles fazem rapidinho. Pronto. Você fala assim, como é que pode um bicho fazer um negócio desse? Aí tem os cães tem cães que foram desenvolvidos para caçar rato. Aqueles salsichinha, até para caça de animais menores, ele é daquele formato para entrar dentro de uma toca, para pegar o bicho dentro da toca. Olha que interessante. Então é um negócio muito específico. A maioria das raças que a gente tem hoje, elas são uma criação, de certa forma, recente, levando em consideração a história do tem ser umas humano. que são bem antigas. Mas eu falo o Rottweiler... uma grande quantidade. O Rottweiler, ele é descendente dos molossos. Os molossos eram os cães do Império Romano, que eram usados na guerra. Era um cão de guerra do Império Romano. O Rottweiler é muito perto dele. O mastim napolitano é descendente direto, é o descendente mais próximo dos molossos. Ele é praticamente um molosso do Império Romano. Molossos é o nome? Molossos eram os antigos. Que o mais próximo deles é o mastim napolitano. Se você puser aí mastim napolitano, você vai ver. Ele é exatamente um cão molosso do Império Romano. Então, Caramba. O Império Romano é quanto tempo? Século... ali é anos antes de Cristo. 300 antes de Cristo. Então. Assim. Entendeu? Então, e era um cão desenvolvido para a guerra. Uhum. Mas então não é... Voltando ao Pitbull, é isso? Tá. O Pitbull, ele é uma raça desenvolvida para a briga de cães. Ele é desenvolvido para briga, para matar outro cachorro. Ele é feito para isso, para matar outro cachorro. Com o ser humano, ele não é tão estimulado. Ele não foi feito para caçar humanos, para matar humanos. Ele foi feito para matar outro cachorro. Ele consegue fazer essa diferenciação. Geneticamente, o instinto dele não é tão atiçado para matar um humano. Se tiver um humano e um cachorro, ele vai pegar o cachorro. Acabou. Abrindo um colchete dentro desse parêntese. Como que você consegue adestrar de uma forma que vai ser repassada geneticamente essa diferenciação? Por exemplo, você vai treinar o cachorro para que ele ataque outro cachorro e não um ser humano. E isso se perpetua dentro da raça? Como que é? Isso não acontece. Geneticamente ele vai matar cachorro. Só que acontece que essa agressividade dele é estimulada pelo tutor. Também, esse é outro assunto. Ela extrapola para outros seres, inclusive o ser humano. Ele vai ser agressivo com o humano também. Mas se o tutor cuidar do pitbull com talquinho, sabe? Leite com pera, criado com vó, uma maneira descontraída de dizer assim, se o tutor não fomentar a agressividade desse animal, conviver ali com outro pincher. Sim. Que o pincher é um caso à parte, né? Pincher é mais agressivo que o pitbull. Mais um poodle, criar com um poodle, criar com outro animal. Esse pitbull vai ser agressivo?
É que nem você pegar o Schumacher e botar ele para dirigir um caminhão e você botar um caminhoneiro para dirigir uma Ferrari. A Ferrari, ela foi feita para correr. Ela foi feita para correr. Aí você põe um caminhoneiro lá para falar, não, eu vou pôr um caminhoneiro para dirigir a Ferrari que eu não quero que ela corra. Entendeu? Ela vai correr. Não vai correr. Ela não vai, pode ser que ela não corra, mas ela foi feita para isso. Ela foi feita para aquilo. Então, assim, você vai reduzir muito a agressividade dele e tudo e tal. Mas o instinto tá lá. É aquela grande polêmica, acho que do Mike Tyson, quando ele criou tigre. Isso. Né? Isso. É que, não adianta, é um animal... tem o Mike Tyson e tem vários. Tem vários caras na televisão que chega lá, ou no YouTube, que chega lá, o cara que... Tem um cara no YouTube que vive com onça. Ele tem uma fazenda com onça. Tem umas onças, ele nada com a onça no lago, papapá, papapá. Tá lá dentro da onça o seguinte: você foi feita para matar esse cara. É isso. Se der alguma brecha que estimule esse instinto... alguma coisa pode acontecer e esse instinto aparece. Esse negócio na China do cara que põe a cabeça então no meio da boca de um jacaré, um dia isso pode dar ruim. Pode. Pode. Então, assim, adestra o cachorro tal e tudo. Mas o pitbull foi feito para matar um cachorro. E extrapola para outros seres vivos, ele pode matar também. Entendi. Então, assim, o principal gatilho do pitbull é outro cão. Ele foi feito para matar cachorro. Por mais que você cuide bonitinho, assim, se passar um cachorrinho na frente dele... O instinto dele é matar. Vai atiçar. É matar o cachorro. Então, assim, tipo, ele tá... deixou o portão aberto. Aí, muitas vezes acontece de ter uma senhorinha passeando com um poodle. O cachorro, o pitbull vai ver o poodle. Ele vai falar, eu vou matar. Só que a senhorinha tá do lado. A senhorinha tá do lado. Entendeu? A senhorinha tá do lado. E aí o que acontece? É que nem, por exemplo, eu sou veterinário, eu já passei por algumas situações seguintes. Um cachorro brigando com o outro. Tu vai separar. Vai sobrar pra Se tu você, for separar com a mão assim, ele vai te morder também. Porque a adrenalina dele tá ali para morder. O que aparecer na frente ele vai morder. Eles estão brigando, é que nem homem. Briga de homem, você já viu briga de homem? É feia pra caramba. Você vai lá separar a briga de homem, como é que você faz? Nem de você mulher chega lá, se separa. de mulher também é braba. Ainda mais se você tiver cabelo. Aí você vai lá, separa aí, gente. Separa aí. Não, meu, você tem que sair, chegar catando o cara na porrada e separando. Dá um mata-leão no você cara, não pode chegar bonzinho dali. pra separar. Cachorro é a mesma coisa. Se tu chegar na briga de cachorro pra separar, vem cá, Totó, vem cá. Não. Você tem que dar um bico em um bico no outro. Aí eles vão ficar assim, opa, você tem que tirar a atenção deles do outro. Aí você consegue separar, senão você vai levar uma mordida. E mesmo se for criança pequena, ele faz essa diferenciação ou era mais vulnerável pro... É mais vulnerável. Não falo nem na questão de se defender, eu falo do cachorro... Não, a criança pequena, é assim, a visão do cachorro é diferente da nossa. A visão dos animais é diferente da nossa. Ele tem a visão feita para predador, para visualizar uma presa que ele vai matar. Qualquer cachorro, não é? Independente da raça. A criança, no parâmetro visual do cachorro, ela se aproxima muito da imagem de uma presa. Entendeu? Pequeno, isso, né? Isso, ela é pequena, é mais magro, ela é do tamanho de um cordeirinho. Então o que nós podemos dizer para quem está nos assistindo é assim: pais, cuidem dos filhos. Por mais que o seu pitbull seja adestrado, criado, cuida, né? Todo o zelo é importante. Não deixa o portão aberto também. O pitbull, ele não é uma raça feita para convívio familiar. Ele pode ser criado em uma empresa para proteção, em uma fazenda. Ele é um animal de proteção. Ele tem toda uma anatomia e uma fisiologia e uma mentalidade de proteção. Então, vamos colocar as coisas no lugares delas. É que nem eu falei da Ferrari. O lugar de uma Ferrari é em Interlagos.
bota ela em Interlagos, não bota ela para andar aqui em Araçatuba, não dá certo. Vai raspar tudo. Vai arrebentar ela toda, velho. Nas lombadas aqui. Daniel, a gente quer agradecer, cara, muito a tua visita, a tua entrevista aqui. Entrevista não, esse bate-papo que a gente teve. Acho que é um assunto muito interessante, né? Um assunto que está tomando aí cada vez mais essa dimensão aí na vida social. Se é por problemas sociais, se é por valorização do animal, isso é outro assunto. A questão é que o veterinário hoje ele está numa situação cada vez mais evidente. Então, assim, eu acho que contribuiu bastante aqui para a nossa conversa. E para finalizar, a gente nem conseguiu, cara, explorar muito o teu lado espiritual. Mais coisas também. O Daniel é um dos fundadores da Igreja Manancial, quase, né, Daniel? A minha esposa eu vim bem um bom tempo depois, mas ela tá muito tempo. Eu acho que aqui, ela deve estar entre as 5 pessoas mais antigas da igreja, é ela. O Daniel é um patrimônio aqui, já tem até etiquetinha de patrimônio colada já, da Igreja Manancial. Atualmente tem contribuído, você e a Adriana também tem contribuído para o grupo de louvor, então você que tem acompanhado a Igreja Manancial, tá vendo o quanto esse casal é bênção para nós, então a gente quer te agradecer. E para encerrar, Daniel, uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos entrevistados, apesar de nós não falarmos muito do lado espiritual, a gente sabe que você tem todo esse pleno conhecimento. E a pergunta é baseada naquela história de Martinho Lutero, quando ele estava andando pela rua e um sapateiro perguntou para ele: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero dá uma resposta que não estava sendo esperada. Ele fala assim: olha, façam um bom sapato e vendam um preço justo. Então, baseado nisso, cara, como é que um veterinário pode servir melhor a Deus? Para quem está nos assistindo e talvez queira seguir esse caminho da medicina veterinária. Várias coisas, vários fatores na carreira de um veterinário ajudam ou seriam instrumentos para um veterinário servir melhor a Deus. Porque o veterinário ele é o único profissional que tem uma interface entre o atendimento do animal e do ser humano. O veterinário tem algumas disciplinas na graduação que são de agente público, agente de saúde pública, né? Então a gente... porque o animal é um vetor, às vezes, de doença, né? E existem as zoonoses também, né? Que são as doenças que são incomuns dos animais e dos humanos. Então, e até quando a gente está no atendimento da clínica, é uma situação até meio difícil, porque assim, muitas vezes você tem que ser um apoio psicológico do proprietário. Porque o proprietário tem essa relação errada ou deformada com o animal, que às vezes ele encara o animal como um filho, e o animal não está capacitado para ser filho da pessoa. Ele é um animal, ele não recebeu a capacitação fisiológica, anatômica, comportamental para ser uma criança. E a pessoa vê aquilo ali e não tem uma relação ideal. E às vezes o veterinário tem que entrar nisso também, né? Às vezes a pessoa perde o animal e fica deprimida, e o animal tem que entrar nisso também. Então, dessas formas, você chega na pessoa e você vai ser um servo do Senhor melhor, agindo bem dessa forma. Você sendo um veterinário honesto, você sendo um veterinário que relata, que pede, que indica os procedimentos veterinários necessários. É uma honestidade. Às vezes algum veterinário pode passar procedimentos a mais que não seriam necessários. Como, por exemplo, o mecânico do carro que troca a vela e a vela estava boa. Isso, exatamente. Então, isso existe em qualquer profissão, né? Então, você tem que ser honesto.
você tem que ser compreensivo com a pessoa, entre outras coisas. Tem várias formas, né? O Daniel, só para finalizar, deixa mais uma vez aí o teu endereço, o teu telefone de contato, para quem está nos assistindo aí, quiser aproveitar do profissional, médico veterinário Daniel. Isso. Faz o teu merchan aí. Tá, a gente está na Avenida Umuarama, 534, no bairro Umuarama, em Araçatuba. Eu faço atendimento de alguns clientes de cidades próximas aqui também. Eu faço atendimento em domicílio também. A gente tem Facebook, Instagram, tem esses, só que eu não lembro, porque eu sou meio relapso nessas partes de redes sociais. Mas passa teu telefone. Se procurar DCS Fauna, eu acho que... Clínica Fauna, Clínica Fauna. O meu telefone, eu tenho WhatsApp, é 18 981121322. Tem o WhatsApp e é o meu celular. Eu tenho outro celular, só que eu não tenho, acesso ele muito. É o 18 996124235. Então quem quiser algum atendimento, alguma coisa, é só entrar em contato com você, Isso. agendar o horário e fazer esse trabalho. Também você faz pet shop. Tem o banho e tosa também. Banho e tosa, Isso. né? Tem o banho e tosa também. A gente só marcar. A gente faz taxi dog também, pega o animalzinho na casa. Legal. É o geralzão, né? Daniel, muito obrigado pela tua, eu que agradeço. Pela tua visita aqui, pelo bate-papo. Pode ser que a gente... Pode ser não, eu acho que já fica aí aberto para outras conversas. E agora talvez de alguns temas específicos. Tem mais conversa para falar. Porque essa área é uma área... E tinha uma grande dúvida que eu queria explorar. O cara é de Santos, veio para Araçatuba e traz o Internacional de Porto Alegre. Nós nem falamos disso. E na hora no programa que ele vem aqui, ele vem de azul na cor do Grêmio. Não. Não dá para entender. Não, aí não, né? Não, aí não. Essa parada... Pô, nada a ver com o Grêmio, pelo amor de Deus. Aleatório. Mas eu volto aqui outra vez com a camisa do Inter e a gente conversa só sobre esses assuntos de futebol. Isso, a gente vem aqui... A gente fala sobre Palmeiras, sobre São Paulo, né, também. Não precisa, não há necessidade. Deixa pra lá isso aí. Pessoal, obrigado, Deus abençoe e acompanhe a gente aí nos nossos canais oficiais. Semana que vem tem mais, tá bom? Deus abençoe, forte abraço a todos.